Exatamente. O incel, ele é o celibatário involuntário, que é uma pessoa que não consegue se relacionar sexual ou romanticamente com ninguém por falta de opção, falta de oportunidade. Só que isso, atualmente, virou uma taxação que entende quase como se fosse um sinônimo de machista e misógino. Porque, embora essas pessoas existam, existe uma intersecção do incel com a misoginia, eles não são intrínsecos, eles não são exclusivistas. E tem muitos desses incels que consomem o meu trabalho, eles consomem o meu canal no YouTube, e inclusive vêm pedir ajuda pra mim no meu inbox. E que dizem, eu não sou misógino, mas eu simplesmente não consigo me relacionar com ninguém. Putz, que tristeza E isso. recentemente eu recebi uma mensagem, eu até comentei isso também ontem no canal do Alessandro Negão, em que um cara veio e me contou uma história bem triste. Eu fiquei, assim, chateada, eu gostaria de poder resolver o problema dele, inclusive, em que ele primeiro é viciado em pornografia, e ele me disse que tem um problema nos olhos, que ficam vermelhos o tempo todo, e dá a impressão de que ele tá sempre chapado, drogado. Então as pessoas não se relacionam, não conseguem se aproximar dele. E além de tudo, ele é humilhado dentro de casa, ele tem baixa autoestima, é tímido, com pouquíssima autoconfiança. E ele disse que ele entende que as pessoas não queiram se relacionar com ele, que ele não sente raiva da rejeição, etc., mas que ele gostaria de ter algum tipo de ajuda. E eu percebo que isso é relativamente comum no meio incel. E muita gente entende que geralmente são caras ricos, brancos, playboys que estão exigindo tudo, etc. Não, gente, na verdade, muitos desses homens são pobres, são negros, são pardos, que possuem inúmeros impedimentos para o desenvolvimento da própria vida, etc. Talvez algum trauma, que façam que eles se sintam desconectados, rejeitados da sociedade. E aí, quando eu tento abordar sobre isso, muitas pessoas me entendem mal como se eu fosse a Xuxa dos incels. Ai, meu Deus, coitadinha dos incels, ela defende os misóginos. Eu não estou defendendo misóginos. Você tá dizendo que nem todo incel é misógino. Eu tô preocupada com a saúde mental, com a saúde psicológica desses homens que os tornam suscetíveis a participarem de grupos misóginos. Porque é justamente a fragilidade desses homens, a baixa autoestima, que os deixam vulneráveis a esse tipo de mentalidade. Aí tu vai ter todo aquele tipo de viés que eu te falei, de disponibilidade, viés de grupo, viés de atribuição. Aí eles têm todos aqueles viés de que a realidade é literalmente o feed do TikTok, do Instagram, sabe? E aí eles vão sendo alimentados por homens mais velhos que são traumatizados também, tu fica sendo retroalimentado, isso é um problema grave. E aí eu recebo mensagens, eventualmente, dizendo, graças a você, eu estou cada vez menos misógino. E muita gente acha que eu sou condescendente com masculinista, com misógino, etc. Gente, primeiro, antes de você se conectar com uma pessoa intelectualmente, você precisa gerar confiança nessa pessoa. Ela precisa saber que tu é confiável e que tu tem o mínimo de compreensão e empatia por ela, que tu tá a escutando de verdade. Ela se conectou emocionalmente contigo, ela se abriu com você e agora tu pode argumentar. Ela precisa sentir a vontade contigo primeiro. E aí, o que eu vejo na internet? Xingamento, vilipêndio, humilhação, acusação o tempo todo. Tu realmente acha que isso vai surtir um efeito positivo? Tu só vai afastar e radicalizar essas pessoas cada vez mais. Porque, embora tu se sinta justificado, tu pense que tu tem razão em agir dessa forma, o que tu realmente quer a longo prazo? Que essas pessoas realmente mudem? Ou tu só quer se sentir bem? Porque se tu quer se sentir bem, beleza, continua xingando, humilhando, reclamando, taxando as pessoas de tudo aquilo que tu quiser. Agora, se tu realmente tá querendo ter um resultado de longo prazo que seja positivo, que vai tocar e mover as pessoas realmente a se desfanatizarem, beleza, aí a tua estratégia tem que mudar completamente. E tem muitas evidências falando sobre isso, que realmente posições políticas combativas de enfrentamento, na verdade, pioram a adesão das pessoas às suas causas. E eu já fui mais combativa, inclusive, e eu lembro exatamente do primeiro dia que eu tive contato com essa informação. De que o posicionamento combativo, de enfrentamento, prejudicava a adesão das suas causas. E aquilo me incomodou. Porque eu sempre fui assim, faca na bota, de enfrentamento. Eu quero vencer, sabe? Eu gosto de discutir, etc. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça por muito tempo. E o que pesou mais pra mim? O meu gosto estético sobre como conquistar as coisas ou resultados bons e duradouros a longo prazo?
Eu prefiro a adesão, eu prefiro melhorar a sociedade. Eu não tô aqui pra simplesmente ser aplaudida e me ver como uma heroína, sabe? Em que eu estou defendendo a minha causa independentemente de todos os resultados. Não, peraí, vamos ter um pouco mais de parcimônia e usar da razão, das boas evidências e dos argumentos. E eu vou aproveitar, inclusive, para falar sobre a questão do conspiracionismo, que também comumente está associado com os Red Pills, né? Porque eles dizem que vivem numa sociedade ginocêntrica, em que ela é feminista e oprime os homens, etc. Você já participou, inclusive, de um do podcast. Redcast. Do Redcast. Então... O que você acha primeiro do movimento Red Pill? Do Red Pill. Alguns dizem que é uma reação ao feminismo. Então, na minha percepção, muitos posicionamentos que os Red Pills defendem, o feminismo já desenvolveu e escreveu, teoricamente, há muito tempo. Só que, ao longo do tempo, como eu já falei, a teoria ela se dilui e fica o quê? O jargão superficial que é conveniente aos grupos. Entendi. Isso acontece com todas as ideologias. A gente percebe que aconteceu com o cristianismo. Tem inúmeros aspectos que exigem sacrifício, entrega, rendição, o exercício da compaixão, mas o que ficou? A moralização do próximo e a tua prosperidade financeira. Um exemplo, né? Então aquilo vai se diluindo, se tornando cada vez mais ralo e conveniente ao gosto do freguês do seu próprio grupo, né? Que daí acaba tendo esse resultado da tribalização, né? Agora, em relação aos Red Pills, eu já vi, inclusive, o Júnior, eu não sei se você sabe quem é, o Júnior Master. Ele conhece a Meryl Snowcraft, que é uma feminista de primeira onda, e ele disse propriamente, tanto quanto o Miguel, que eles são feministas sim, por incrível que pareça. Tem essa parte no Redcast, e eles, pelo menos o Júnior, conhece relativamente bem, pelo menos uma parte da teoria feminista. Ele gosta bastante da Camille Paglia, e por incrível que pareça, hoje em dia eu também gosto. Antigamente eu detestava ela, mas hoje em dia parece que ela estava muito mais certa do que um dia eu imaginei que eu pensaria que ela estava. E eu penso que esse movimento Red Pill, ele meio que foi sendo alimentado da mesma forma que essas feministas de jargão. Então, como eles não conhecem o que realmente é o movimento feminista teórico, eles acreditam que ele é basicamente o feminismo aplicado hoje das redes sociais politicamente pela indústria do entretenimento. Eles acham que isso é o feminismo. Mas se eles realmente lerem a teoria feminista, inclusive Simone de Beauvoir, eles vão perceber que a situação é completamente outra. Outro livro que eu gosto muito, que é O Complexo de Cinderela, da Colette Dowling. É um dos meus livros feministas favoritos, em que ele argumenta que as mulheres têm medo do sucesso, por causa de toda a responsabilidade e o estresse que elas vão ter que lidar. Então elas podem passar, inclusive, estudando por anos, investindo, se dedicando. Quando elas conseguem uma promoção, elas fogem. Elas têm medo. Por causa da responsabilidade, inclusive por conta da baixa autoestima. Elas pensam que não vão conseguir lidar com aquilo. E aí, nesse livro, ela argumenta, não, você consegue sim. Isso é um preço, é importante que você consiga reconhecer que esse cargo é merecido e que você consegue sim executá-lo com maestria. E, pra mim, esse é mais um caso de dificuldade dessa emancipação feminina que não é oriunda exatamente do patriarcado, da sociedade diretamente, mas também por questões pessoais suas. E quando eu fico apavorada diante de alguma situação, como, por exemplo, vir aqui, eu penso, tá... Apavorada por quê? Não, qualquer tipo de situação em que eu preciso enfrentar alguma coisa, entende? Qualquer tipo de enfrentamento em que eu tenho que me posicionar, me arriscar publicamente. Entendi. Isso deixa as pessoas nervosas, naturalmente, né? Desconfortáveis e tal. Mas você tá bem? Não, eu tô ótima agora. Já me soltei. Quer beber mais alguma coisa? Já posso brigar, inclusive. Fechou. Vamos cair no soco, porque eu gosto de brigar. Eu sugeriria você e o Paquito, ó. Nossa, mas eu tenho certeza que eu quebro ele. Eu coloco dinheiro em você também. Eu coloco dinheiro na selva. Nossa, Paquito. Mas eu coloco o meu dinheiro nela. Você aposta nela também. Fabi, quem que você aposta? Só pela determinação dela já me convenceu, né, cara? Te quebro. Então, e nesses momentos eu realmente fico pensando, eu tento não me deixar me comprometer com os meus sentimentos, mas sim com a minha razão. Entende? Porque a nossa razão costuma nos distrair e nos confundir acerca do que realmente está acontecendo. Então, nesse aspecto, eu penso, ok, eu tô com medo, eu tô assustada, mas não importa. Faz parte. Eu não quero ser mais uma mulher que tem medo das coisas. Tu entende? Sim. Em que ela é capaz de executar alguma atividade, assumir uma responsabilidade, porque ela tem o devido preparo para isso, mas ela sente medo.
Porque, inclusive, a síndrome do impostor, ela é bem mais comum nas mulheres. É mesmo? Sim. Eu tenho essa síndrome. De achar que tu não é capaz, tu conquistou um monte de coisa, tu já estudou, tu já é Um dia vão descobrir que eu não sou tão bom Isso, assim. isso! Exatamente! Uma hora eu vou ser pego no flagra, vão desvendar que eu não sou ninguém, que eu tô mentindo. Sou uma fraude. E geralmente são as mulheres que têm essa sensação de serem fraudes. A síndrome do impostor é bem mesmo? mais comum. Exato. Então, nesse aspecto, eu tento não me deixar dominar pelo meu medo. Porque a coragem não é não sentir medo. É tu fazer mesmo apavorado, com medo. Certeza. E tem aquele caso que muita gente se pergunta, mas por que aquele cara medíocre subiu até lá em cima? Porque ele acreditou que conseguia. Ele foi. Não interessa se tu tinha mais habilidade do que ele. Ele teve coragem, ele foi mais tenaz, mais dedicado e ele conseguiu chegar lá em cima. Então a gente tem que sempre ter muito cuidado com o tipo de condicionamento, de auto-hipnose que tu tá gerando em si mesmo, sabe? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu vou fazer tudo errado, eu sou uma fraude, etc. Tu tem que ter o controle do seu avatar. Total. Assim. Mas só voltando ao Red Pill. Aí, então, o Red Pill, então, não é uma reação ao feminismo ou é? Eu penso que ele é. Sim, eu penso que em parte, sim, ele é. As mulheres foram conquistando espaços e parte dos homens ficou assustado com isso eu penso que tem vários fatores. Um deles, sim, é que os homens, eles começaram a se sentir... Talvez... Ameaçados? Não exatamente ameaçados, mas inúteis. Eles passaram por uma crise de masculinidade bem verdade. forte. E o movimento feminista, em parte, tem uma influência nisso por começar a associar a masculinidade como algo ruim, intrinsecamente problemático, né? O próprio Top Gun. O Top Gun foi acusado de ser... que os aviões eram fálicos. Meu e Deus! que os personagens eram muito masculinos e não sei o que e tal. Uma coisa que eu vivo defendendo no meu canal é o seguinte... Tem um vídeo seu que é bom, que é pra parar de se desculpar por ser homem, né? Isso! Então vamos lá. Vamos lá. Completa com isso. A questão é o seguinte... Que é os queromachos, né, também. Eu gosto muito da masculinidade e da feminilidade sadia. De verdade. A masculinidade e a feminilidade possuem características específicas e virtudes e vícios respectivos dos seus próprios fenômenos. E a masculinidade, ela é um modo de agir, de se posicionar, tanto quanto a feminilidade, que pode estar sujeitos a determinados comportamentos que não são tão bons assim. Só que o movimento feminista começou a associar a masculinidade como algo essencialmente ruim. E se a masculinidade é essencialmente ruim, tu não vai conseguir exatamente evitar que os homens deixem de se sentirem masculinos. Eles vão continuar sendo masculinos. Só que daí, o que sobrou pra eles se identificarem? Com algo ruim. Porque tu tirou o aspecto, o ideal da masculinidade e tu não deu um substituto. Tu tirou o ideal da masculinidade e tu não colocou algo no lugar. Não se tira um Deus sem colocar outro. As pessoas vão ficar perdidas e suscetíveis a qualquer tipo de sugestão. E aí tu vai ver um monte de homens misóginos e machistas achando que ser homem é isso. E na minha concepção, a masculinidade é provisão, é coragem, é independência, proteção. É autoconfiança e proteção, é sacrifício, é dever e comprometimento. E eu gosto muito desses aspectos da masculinidade porque eu mesma me identifico com muitas características masculinas. Desde criança eu sempre fui muito protetora, sempre. Sempre gostei de defender as pessoas e era um fogo que queimava e que eu tinha que segurar, em que eu me forçava a não defender as pessoas. Entendi. Sabe? Porque era algo muito mais forte do que eu. E como não defender um valor como esse? É belo, é bonito, tu tá ali pra servir as pessoas. Só que muita gente também entende que masculinidade é você só enfrentar e brigar com as pessoas. Não, significa também sacrifício e se arriscar e se sacrificar por elas, se colocar no lugar delas realmente. E aí eu vejo muitos homens masculinistas dizendo que eu não vou defender as mulheres porque a sociedade, ela é machista. Aliás, a sociedade hoje, ela é misândrica, ginocêntrica, feminista, etc. Eu não vou ganhar nada com isso. O erro começa aí. Tu achar que tu precisa fazer o bem porque tu vai ganhar alguma coisa com isso. Que não é o... Tu tem que fazer algo porque é bom, porque é certo, porque é virtuoso. E aí, olha só que engraçado. Recentemente, ontem, na verdade, eu recebi uma mensagem inbox falando assim: Selva, tu não pode defender a verdade e o bem-estar das pessoas. Tu precisa defender algo que vai te dar dinheiro.
Juro pra você, foi literalmente isso que eu li. A pessoa dizendo assim, tu precisa fazer aquilo que vai te prover e te beneficiar mais. Se eu recebesse uma quantidade muito grande de dinheiro pra defender algo que eu não acredito, eu faria isso. Eu fico, meu Deus, o cara tá tentando comprar a minha alma já, eu nem tô rica. Quem que é? O cara da Blaze? Mas sei lá quem me falou isso, mas assim, gente, eu não vou vender minha alma pro diabo. Não esperou, não viu essa vindo não, né? Essa foi boa, velho. Então, eu não tô pretendendo vender minha alma pro diabo e tal. E é por isso que nesse aspecto, muitas vezes, os meus grupos opositores, digamos assim, ou os meus divergentes, acham que eu tô passando pano pra masculinista e tal. Mas é que eu não tô fazendo isso pra ganhar aplauso. Eu tô fazendo isso porque eu realmente penso que é o correto. Então, sobre a masculinidade sem ser a tóxica. Ok. Os homens naturalmente fazem os trabalhos mais perigosos. Eles são mandados pra guerras e tal, e tem esse lance do homem ser mais dispensável. Sim. E a mulher é tratada como uma coisa mais sagrada e mais... Pô, ela gera vida. Então, numa guerra, quando um incêndio, qualquer coisa, mulheres e crianças, por quê? Porque elas geram vidas e são importantes, e o homem é, na teoria, mais dispensável. Tipo, isso a gente viu a história inteira. E também, atualmente, tem essa discussão também, né? Do qual é o papel do homem hoje em dia e por que ele deve parar de pedir desculpa por ser homem. Ok. Primeiro, em relação às mulheres serem privilegiadas, pelo menos em relação a determinados riscos, né? Sim. Situações drásticas Extremas. e dramáticas extremas. Primeiro que realmente tem esse aspecto relevante quanto a ser Como geradora espécie, de vida. Como né? espécie, né? Como...